Então, boa noite. Só avisar vocês, eu tô gravando aqui, tá? Depois eu vou transformar isso num vídeo. Aí eu vou usar as mesmas lâminas, vou transformar num vídeo e vai ficar no meu canal do YouTube, quem quiser passar para frente, né? Só fazendo um adendo ali, seu Sérgio, a palestra que estava preparada minha era a palestra de sonhos, né? Mas como sonhos a gente, na última reunião, a gente procurou fazer de uma forma diferente, né? Eu entreguei para o Roberto a minha Bíblia. Entregou? E... Tá lá. Então, mas eu não montei. Tá lá. Foi lançado o desafio para mim de estar compartilhando uma palavra sobre os nossos 12 passos do sucesso. E aí, como eu já vim me preparando para falar sobre o segundo passo, que são as metas, então eu disse, não, chegou a hora é agora, né? Então ficamos o dia todo preparando para organizar tudo. Eu tive a oportunidade de fazer um curso no começo do ano, né? E esse curso era específico sobre isso. Um curso assim, de pessoas extremamente gabaritadas. Para vocês terem noção, três delas estudaram em Harvard. Então não precisa dizer mais nada, né? Então, aí eu agreguei o meu conhecimento, minha experiência de vida, o conhecimento que a gente tem também das escrituras sagradas, né? A gente acrescentou tudo isso e fizemos uma palestra em 12 passos aí para vocês. Eu tenho certeza que vai somar bastante aí no currículo de todos nós. Então, vou estar falando sobre metas, tá ok? Todo mundo já ouviu falar nessa palavrinha aí? Palavrinha. Todo mundo imagina o que seja uma meta? Então, para a gente começar a palestra, uma frase das Escrituras Sagradas, né? O homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Então, totalmente fundamentado nas Escrituras Sagradas, né? Pessoas nobres fazem planos, pessoas nobres traçam metas, né? Então, é bom traçar metas, é bom trabalhar com planos. É bom lembrar que o fato da gente traçar uma meta não quer dizer que tudo vai dar certo, que tudo vai correr mil maravilhas e que a gente vai alcançar tudo. Não é bem assim, né? Até tem uma outra narrativa bíblica que diz, né, que o homem faz os seus planos, mas é o propósito de Deus que permanece. Então, às vezes, a gente traça planos e nem tudo acontece. Mas isso não significa que não precisa ter planos. Porque uma pessoa sem planos, ela não sabe para onde vai. E quem não sabe para onde vai, qualquer destino serve. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer qualquer destino, né? A gente quer o melhor. Então, é bom ter as metas. Se não acontecer exatamente como a gente planejou, a gente reajusta e vai vivendo assim. Uma outra frase que eu separei aqui, no começo dessa palestra, é uma frase do próprio Jesus Cristo, né? O líder que dividiu a história, né? Ele mesmo falou o seguinte: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Então o próprio Jesus Cristo fez essa pergunta, né? Falando para os seus discípulos, né? Qual de vocês que vai construir uma torre, vai fazer uma construção, vai construir um prédio, vai construir uma casa, que não senta primeiro para calcular, para fazer conta, para ver se vai conseguir concluir aquela obra? Então, mais uma frase aí para ficar claro, né, que é importante traçar planos, traçar meta, botar no papel e sonhar. Primeira coisa, para a gente pensar em traçar metas, né, para alcançar os sonhos que a gente conversou na nossa última reunião, primeiro passo, eu preciso ter clareza. Eu preciso saber onde que eu quero chegar. Quais são os meus sonhos? Aonde eu quero chegar? Preciso ter clareza. Reveja, e aí eu coloquei aqui, reveja seus valores e clarifique as necessidades. Tenha objetivos claros que vão te ajudar na formação das metas. Por que é importante isso aqui? Rever meus valores. Porque o Christian, por exemplo, de hoje, não é o Christian de 2022 e também não é o Christian de 2015 e muito menos o Christian de 2010. De ano em ano, de tempos em tempos, nós vamos mudando. E à medida que a gente vai mudando, algumas coisas que para nós era importante quando eu era criança, por exemplo, né, jogar bola era importante. Dá mais uma ideia aí, vocês que são inteligentes, né? O que era importante quando a gente é criança?
bicicleta, né? Andar de bicicleta, para mim, continua sendo importante. Mas, Bolinha enfim. de gude, né? Jogava assim, ó. Brincar de bolinha de gude, né? Soltar pipa. Então, vocês entenderam, tem coisas que são importantes conforme as idades, conforme a nossa experiência, conforme a nossa vida. E, à medida que a gente vai amadurecendo, algumas coisas deixam de ser importantes. Então, quando eu for traçar minhas metas, por exemplo, para a dona Ruth, que está aqui, para ela é importante tirar um tempo para os netos. É ou não é? É. Então, quando ela for traçar as metas dela, ela tem que traçar uma meta que dentro desse planejamento tem que sobrar o tempo para ficar com os netos. Porque não adianta ela querer fazer um planejamento estrondoroso, que eu vou ganhar agora R$1 milhão no próximo mês. Meu Deus, exagerei, né? Não, mas é possível. Tudo é possível, né? Ao que crê. Então, e aí ela não tem tempo para os netos dela, né? Por quê? Porque ela traçou uma meta extremamente alta. Para ela atingir aquela meta extremamente alta, ela vai ter que sacrificar os netos. De repente vai ter que sacrificar um tempo com um filho. E aí, ou seja, a meta está fora da realidade. Porque ela vai ter que sacrificar algo que é de valor, que é algo que não deve ser sacrificado. Estão entendendo? Então é importante, antes de começar a traçar as metas, eu tenho que rever os meus valores, clarificar as minhas reais necessidades, o que é real, qual que é a minha necessidade real. Eu tenho que ter objetivos claros, né? Isso vai ajudar a construir as metas. Segundo, tenha um motivo forte. Primeiro passo, isso está ligado ao nosso primeiro pilar, que é o pilar dos sonhos, que está ligado à palavra motivo, né? Então, antes de traçar as metas, eu tenho que ter um motivo forte. Qual que é o motivo forte? Eu botei 2 fotos aqui significativas para mim. Uma delas é a minha família, né? Que agora tem um mocinho aqui, que é o Marco Antônio, está querendo entrar na minha família, mas tá lutando. Então, para mim, o meu maior motivo hoje é realizar os sonhos da minha família, é ver a minha família feliz, né? Porque, infelizmente, em alguns momentos da minha vida, eu já fiz a minha família chorar, por minha causa, né? Tá que nem aquele personagem da Bíblia, Lázaro, né? Quando morreu, todo mundo chorou. Então, hoje, o meu motivo principal é trazer alegria para a minha família, realizar os sonhos da minha família, né? Semana que vem, nós estamos indo toda a família completa, todas essas 5 figurinhas aí, para a convenção na Eco7, lá em Chapecó, porque uma das grandes mudanças da minha vida nos últimos meses, uma decisão que eu tomei, eu quero fazer a maior parte das minhas coisas, realizar a maior parte dos meus sonhos, tudo em família. Não que isso seja uma regra, mas eu quero estar muito próximo da minha família e realizar os sonhos da minha família. Isso para mim é um grande motivo. Para você, talvez, um grande motivo seria se tornar um campeão de vendas da Eco7. Eu já cheguei a ficar o 2º melhor em vendas do estado de Santa Catarina, uma vezinha só, mas cheguei lá, né? E quem chegou uma vez, chega de novo, não é verdade? Então, quem sabe para você um motivo forte, antes de traçar as metas, seja se tornar um campeão de vendas da Eco7, atingir o automóvel no final do ano, né? Fazer uma daquelas viagens que o Edson fez, né, Edson? Vou fazer ainda. O cruzeiro, né? Então, tenha um motivo forte. Por que é importante ter um motivo forte? Porque se eu coloco um motivo qualquer, eu vou esmorecendo no caminho. No caminho vai vindo os obstáculos, vai vindo um não aqui, um não ali, e mais um não, e mais um não, e mais um não, aí mais um não, e mais um não, e mais um não, e mais um não. Aí a gente vai esmorecendo, de repente, aquele sonho que eu tinha, aquele motivo já não está tão importante. Então tá bom, se eu alcançar uma coisa menor, já está bom. Já está tudo bom. Por quê? Porque o meu motivo não era forte. Eu estou esmorecendo porque o motivo não é forte. Se o motivo é forte, se é um motivo sólido, é algo, não, eu tenho um parente meu que tem uma doença incurável. Ele vai precisar fazer um tratamento milionário e eu vou contribuir com esse tratamento. Então eu vou lutar para conseguir aquele dinheiro para dar a minha contribuição naquele tratamento, está entendendo? É um motivo forte. Não é um motivo qualquer, então eu vou pagar o preço, eu vou acordar cedo, eu vou dormir tarde, mas eu vou fazer acontecer porque eu tenho um motivo forte.
Para todo mundo estar entendendo? Sim. Se vocês não estiverem entendendo, levanta a mão aí. Mais uma dica importante. Tenha micrometas. Primeiro eu tenho um motivo grande. Qual que é o meu motivo grande? Vou dar um exemplo meu para vocês. Eu sonho em ir a Israel, ainda esse ano. E nós estamos no mês de junho. Então é quase um verdadeiro milagre, né? Mas eu acredito em milagre também. Mas para poder atingir uma meta maior, vamos pegar como exemplo essa meta minha, né? Então, você tem um sonho de ir para Israel. Quanto que está uma viagem para Israel hoje? Dependendo do pacote que você vai fazer, vai você e a sua esposa, vamos colocar aí, vou dar um chute, tá? 20 mil reais. Um exemplo. 16 mil dólares. 16 mil dólares? Calcula aí, homem de Deus. Caraca, vai passar 80 mil. 80 Não é tudo isso. Não, 16 mil reais por casal, 32 mil. Ó, A gente está pagando para ir em setembro do ano que vem. Então ficou 16.800 por casal. Por pessoa? Por pessoa. 32 mil. 16.800 Tá bom. vezes 2. Tu tinha falado 20, só calcular mais 12. 16.800, peraí. Já vou te fazer isso. 33,600. 33,600? Não Hã? pode calcular. 33,600. Calma, vou fazer o dólar. 4,80. então, vamos dar um chute aí, né? Vamos considerar aí uma viagem para Israel, um pacote top, de repente, passando pelo Egito, né? De repente, uma voltinha em Dubai, 30 mil reais, vamos colocar, né? Para a gente ter como uma base. Então, vamos supor que eu traço essa meta em janeiro do ano. Se eu estivesse traçando a meta em janeiro, e a viagem fosse, por exemplo, em setembro, eu teria quantos meses para conseguir os 30 mil reais? 8 meses. Teria 8 meses? Não, nesse ano Setembro, ainda. né? Se eu tivesse feito a meta em janeiro, né? 9 meses. Seriam 9 9 meses. meses com o mês que ele vai junto. Então, aí não completo. como é que você vai calcular as micrometas, né? Você vai pegar o valor do teu sonho e dividir pela quantidade de meses que você tem para alcançar aquele valor, aquele sonho, aquele motivo. Depois você vai pegar esse valor mensal, você vai dividir por semanas. Você vai pegar um mês, vai dividir por 4 semanas no mês. Então você vai ter agora uma meta semanal. Depois você pega esse valor semanal, você divide por 7 e você vai ter uma meta diária. Deu para entender? Sim. Então, vamos lá, vou repetir. Você vai pegar o valor do teu sonho, daquela viagem que você quer fazer, daquele motivo que você tem, e você vai pegar esse valor, você vai dividir pelo número de meses que você tem antes do sonho. Depois você vai pegar esse valor e dividir em semanas. Do mês divide em semana e de semana. Do mês você vai dividir em semanas, divide por 4, né, para dar um valor semanal, e o valor da semana você divide por 7, você tem a meta diária. Aí você sabe que todo dia, para alcançar aquele determinado sonho, você vai ter que faturar ou vender tantos para alcançar aquele sonho naquele período de tempo. Agora, eu dei o exemplo de um sonho, né, um motivo, uma viagem para Israel. Agora você pode pegar essa viagem e somar com os teus outros sonhos do ano. Se eu tiver 5 grandes sonhos no ano, 6 sonhos grandes, 7, 8, eu vou somar todos eles, vou dividir pela quantidade de meses, depois por 4 e depois a meta diária. Aí você vai ter um valor que você precisa alcançar em vendas diário para alcançar todos aqueles 7 sonhos. Deu para entender? Sim. Então vamos lá. Então, tenha micrometas. Trace. Isso também serve, eu vou pegar um exemplo que é bem tradicional hoje, né, que os coaches usam muito, que é a questão de perder peso. Tem alguém aqui que gostaria de perder peso? Né? Então vamos supor, temos uma pessoa aqui que quer perder peso. Vamos imaginar que você gostaria de perder 10 quilos. Até quando, Christian? Eu gostaria de perder esses 10 quilos até dezembro. Quantos meses nós temos até dezembro? 6. 6 meses. Então você vai pegar os 10 quilos e vai dividir por 6. Quanto é que vai dar? 650 por mês. 1,65. Então você tem aí uma meta de perder 1,65 quilos por mês. Qual que é a meta semanal agora? Você vai pegar esse 1 quilo,
vai dividir por 4, vai dar aí 250 gramas semana. Então você vai... 200 gramas 200 e... aproximadamente, né? Então você tem uma meta, tem que perder. Veja que quando você vai fazendo as micrometas, aquela coisa difícil, meu Deus, 10 quilos. Não, são apenas 200 gramas semana. Ficou melhor, entendeu? É só fazer uma atividade física, fechar a boca, mudar, fazer uma dieta. Então você vai perder 200 gramas por semana, no final de dezembro você perdeu seus 10 quilos. Então vamos lá. Todo mundo entendeu as micrometas, né? No meio acadêmico hoje, se usa muito a expressão em inglês, a palavra SMART, né? Que são as metas SMART. Eu procurei facilitar aqui para a gente, não ficar muito complexo. Eu traduzi essas metas SMART para a língua portuguesa numa frase, para ficar fácil. Quando você estiver traçando a meta, outra coisa interessante, a meta, o primeiro ponto, ela precisa ser clara. Eu dei vários exemplos aqui. Eu quero viajar para Israel. Tem alguma dúvida nisso? Não tem dúvida nenhuma. Eu quero perder 10 quilos até dezembro. Então ela tem que ser clara. O que eu quero? Qual que é o meu motivo? O que eu quero alcançar? Segundo, mensurável. Ela tem que ser medida. Você pegou o exemplo do peso aqui. 10 quilos. Tem uma medida. Eu quero perder até... Aí vem depois a questão do prazo, né? Mas ela tem que ser mensurável. Depois, ela tem que ser atingível. Lembra que eu dei o exemplo aqui da Dona Ruth? Não adianta querer traçar uma meta gigantesca, sendo que aí você vai começar a quebrar um monte de princípio, vai deixar um monte de coisa no meio do caminho. Então tem que ser algo que seja atingível, que realmente é real, eu posso atingir aquilo. Eu não posso traçar uma meta inatingível. Se eu traçar uma meta muito grande, a tendência de frustração é gigantesca. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, em algum momento da vida, já fez algum tipo de meta. E quando a gente bota uma meta muito alta, né, seu Sérgio, quando a gente tinha lá o nosso troféu Águia, né? Era a nossa meta do mês, a gente queria fazer os 10 pontos. Era o troféu Águia. Então, a gente batalhava para ganhar aqueles 10 pontos. E a gente conseguiu isso várias e várias vezes. Eu tenho alguns troféus Águia lá em casa. Hoje, é um outro tempo, uma outra realidade. Mas era possível. Então, como é possível, é atingível. E se é atingível, eu não vou me frustrar, porque se eu alcanço uma vez, eu vou alcançar de novo. Agora, por exemplo, você nunca atingiu 10 pontos. A sua realidade, a vida toda foi sempre 5 pontos. Aí agora você vai traçar uma meta de 20 pontos no mês. Você vai alcançar? Pode até alcançar. Mas há uma tendência de você se frustrar. O ideal é que a gente vá crescendo paulatinamente. Se eu já estou alcançando 5 pontos consecutivamente, então agora eu posso traçar uma meta de 10 pontos. Mas eu não posso traçar uma de 15? Posso, mas a chance de me frustrar é maior. Você pode não atingir, aí depois você fica triste. Por quê? Porque eu tracei uma meta que eu não atingi. Então o ideal é a gente trabalhar com realidades, né? Não dar um passo muito grande. Porque depois a gente vai ver no próximo slide que a gente precisa respeitar processos. A gente precisa estar pronto como ser humano, como um homem, em todos os aspectos para poder ter estrutura em cada estágio dos nossos sonhos. É importante que seja relevante, né? É importante que seja relevante, aquilo que a gente já viu no slide anterior. Você não vai traçar uma meta que não, sabe, uma meta qualquer, que não tem significado nenhum. Ela precisa ser relevante. E, por último, ela precisa ter um prazo para acontecer, né? Isso é o que dizem os especialistas em meta. Não adianta, tem gente que coloca uma meta, eu quero comprar um carro, dá um exemplo aí, uma Land Rover. Custa quanto uma Land Rover? Chutei 300 mil. Vamos colocar 300 mil reais. Aí a pessoa diz, eu tenho um sonho, eu quero comprar uma Land Rover. Mas ela não coloca um prazo. Aí passa um ano, passa 2, passa 3, passou 4, e nem trocar de carro ela trocou. Muito menos a Land Rover. Por quê? Porque ela não colocou um prazo. Eu tenho que ter, a meta precisa ter prazo. Tá, é um sonho alto para mim?
Então eu vou precisar de tempo. Talvez 1 ano seja muito, então eu vou colocar 2 anos, então. Então, daqui a 2 anos eu quero ter uma Land Rover. Você vai pegar esses 300 mil, você vai dividir por 24, são 24 meses, vai dividir esses 24 pela semana, e o diário, você já tem a meta para daqui a 2 anos comprar a tua Land Rover. Entendeu? Então tem que ter um prazo. Posso para frente? Alguma dúvida até aqui? Tá boa a palestra? Só para resumir ali, né, em questão de meta e prazo, para a gente alcançar esse nosso objetivo aí, que você quer alcançar esse ano, levou 10 anos. 10 anos. 10 anos. Olha só. Estou precisando do milagre, então. Uma dica muito importante, queridos. Principalmente para as micrometas e também para as grandes metas, né? Celebre os resultados. Isso é muito importante, né? Celebrar cada pequena conquista. Né? Fazia um tempinho que eu não vendia um série ouro completo, né? Aproximadamente aí 1 mês eu vendi um série ouro completo 158, né? E o que a gente fez? Quando o dinheirinho entrou, a gente primeiro pagou todas as contas, que tinha muita conta para pagar, mas a gente separou um dinheirinho ali, vamos comer uma comida diferente hoje, né? E a gente comeu uma comida diferente em família. Foi a nossa maneira de celebrar, porque cada vez que você celebra, você ganha um gás novo para ir em busca das novas metas, dos novos desafios. Perceba seu estágio emocional quando estiver traçando as suas metas. Isso aqui, queridos, é muito importante. Isso daqui eu diria para vocês que é extremamente importante. Às vezes a gente tem muitos sonhos. A gente quer traçar metas gigantescas. Você está vivendo um momento difícil na sua vida. Você está vivendo uma maré ruim. Se de repente, eu, por exemplo, nos últimos 3 anos, eu passei por uns 4 lutos significativos. Um deles, o meu pastor. Outro deles, o meu melhor amigo. Então, perdas assim que abalou a estrutura. Você pode ser a pessoa mais forte que for. Se você realmente ama de verdade aquela pessoa que faleceu, dói. Dói e nem sempre você vai reagir tão rápido. Dependendo do quanto você ama a pessoa, imagina alguém que perde um pai, alguém que perde uma mãe, ou principalmente uma mãe que perde um filho. Quanto tempo leva para sarar uma ferida dessa? Tem gente que reage muito rápido. Os seres humanos são diferentes, né? Eu acabei me descobrindo, né, que eu não era tão forte assim. Porque essas perdas que eu tive nos últimos anos abalou a estrutura. E aí você fica com as emoções temporariamente vulneráveis. E quando você não está bem emocionalmente, todo mundo aqui sabe como é que é. Todo mundo aqui é especialista em vendas. Um vendedor que não está bem emocionalmente, ele não vende nem alfinete, nem agulha, não vende nada. Então não adianta querer traçar uma meta muito alta se as minhas emoções não estão legal, né? Uma frase que eu aprendi com o seu Paulo de Souza, essa frase eu vou levar para o resto da minha vida. Respeite os seus sentimentos. Respeite os seus sentimentos. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Não adianta querer viver um faz de conta. Viver uma mentira. Eu não estou bem, eu não estou bem. Então eu vou me recuperar, vou me tratar, pedir ajuda, vou buscar ajuda em Deus, vou fazer um tratamento, vou tomar alguma medicação, eu vou cuidar de mim. Agora estou bem. Agora já posso começar a traçar metas, porque eu estou me sentindo bem. Então, respeite a sua realidade. Deu para entender? Sim. Então isso aqui é muito importante. Procure traçar metas de acordo com a realidade sua atual. À medida que você vai se sentindo melhor, você pode ampliar suas metas, né? Uma pessoa que está, por exemplo, com autoestima boa, autoimagem boa, está vivendo um bom momento, né? Que nem alguns aqui que eu não vou citar nome, você pode já colocar umas metas um pouco maior, né? Ok? Vamos lá, mais uma dica de ouro. Estamos indo para o final da palestra. Essa dica aqui é muito bacana. Tenha foco, né? Você tem que ter foco. Eu botei essa imagem da águia porque, para mim, não tem animal que traduz tanto a questão do foco como a águia. Eu olho para o olhar dela, eu vejo alguém que está extremamente focado. A águia, quando ela sai para capturar a presa, ela sai definida, ela sabe o que ela vai fazer. Ela não vai, vou dar um voo rasante aí para, quem sabe eu vou pegar a presa. Não, eu vou pegar a presa. Então ela sai focada, né? Então tenha foco.
Eu preciso ter foco. Troque o F de fraqueza por um F de fortaleza. Ou também um F de fé e um F de fundamento. Gostaram? Sim. Troque o F da fraqueza. Ah, estou me sentindo tão fraco. Na nossa época era a angolista, né? Aquela galinha de Angola, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tô fraco. Eu estou me sentindo tão fraco. Então troca o F de fraco por um F de fortaleza. Começa a dizer para você, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou forte, eu consigo, eu vou vencer. Deus está comigo. Um F de fé, né? Tem que ter fé, eu tenho que acreditar. Eu sou o primeiro a acreditar no meu sonho. Se eu não acreditar, não vai acontecer nada. Porque sem fé as coisas não acontecem. Eu tenho que ter fé que eu vou conseguir. E aí, quando eu acordar de manhã, eu vou em busca do alvo, com foco. E um F de fundamento, né? Solidez. Mais uma dica de ouro. Essa dica aí, meu Deus, essa dica é forte. Importantíssimo quando você estiver traçando as suas metas. Ou, na verdade, durante o processo das metas, durante a evolução dos teus objetivos, se submeta aos processos e você chegará ao seu destino. Eu tenho que me submeter a processo. A vida é feita de processo. Tem coisas que eu vou ter que passar na vida. Eu citei aqui um exemplo de uma perda, por exemplo. E aí você vai ter que se submeter àquilo. Não adianta querer fingir que aquilo não está acontecendo. É real, está acontecendo, eu estou vivendo. É um processo da vida que eu tenho que passar. Tem pessoas aqui, por exemplo, que já ultrapassaram, de repente, os 60 anos. Tem alguém que passou de 60 já? Não tem? Tem? 65 já tem gente. 65? Então, uma pessoa de 65 anos, ela já viveu processos que eu ainda não vivi. Então, tem algumas coisas que uma pessoa de 65 anos, ela vai tirar de letra. Por quê? Porque aquele processo ela já venceu faz tempo. Ela já está madura naquilo. Então, ela não vai ter dificuldade se ela tiver que passar novamente por aquele obstáculo, aquele desafio, ela já está curada, ela já está madura naquilo, então vai ser tranquilo. Agora, uma pessoa mais jovem que ainda não passou por aquele processo, não tem ainda aquela mesma estrutura para vencer aquele determinado obstáculo, não adianta ela querer viver como o outro lá, porque ela não vai conseguir. No meio do caminho ela vai tropeçar, ela vai cair. Então tem que respeitar os processos da vida. Né? Isso está muito ligado àquela frase que a gente viu, respeitar os sentimentos, respeitar o meu momento. Está dando para entender? Sim. Antes de me tornar uma borboleta, a borboleta era uma lagarta, que precisou entrar num casulo, precisou crisalidar, precisou romper o casulo, para depois, então, virar uma borboleta e começar a voar. Então, quem tem momentos da vida da gente que a gente rasteja. Alguém aqui já rastejou? Eu já rastejei algumas vezes. Né? Tem até na Bíblia Sagrada uma mulher, né, que chamava a mulher do fluxo de sangue. Ela estava rastejando para tentar alcançar, tocar no mestre e ser curada. Então tem momentos da vida que a gente rasteja. Mas depois do rastejar, a gente começa a andar. É que nem um bebê. O bebê, quando nasce, primeiro ele engatinha. Depois ele aprende a andar. E depois ele aprende a correr. Assim é a nossa vida. Se hoje eu estou rastejando, não adianta eu querer voar. Eu estou na fase do rastejar. Então eu vou precisar superar a fase do rastejar, entrar na fase do andar, para depois ir para a fase do correr, e depois eu vou para a fase do voar. Quantos estão entendendo? São processos. Não adianta a pessoa que está rastejando hoje, ela querer voar. Ah, mas o seu Sérgio está voando. Tá, mas o seu Sérgio está voando, eu não estou. Não é o meu momento ainda de voar. Então eu vou precisar respeitar os processos. E vai chegar a hora que eu vou voar também. Ok? Nossa penúltima frase da noite: comunique sua missão com nobreza. Ser médico é uma função nobre? Sim ou não? Sim. O que o médico trabalha com o quê? Vidas. E? Saúde. E o que nós fazemos aqui? Saúde. Trabalhamos com vidas e cuidamos da saúde delas. É nobre ou não é?
Sim. Então, quando a gente estiver falando daquilo que a gente faz, qual é a nossa missão de vida, de vida, que a gente possa falar isso com nobreza. Não é pouca coisa. Não é qualquer coisa. Não é qualquer missão. Não é qualquer profissão. Porque muita gente pensa assim, e são vendedores. São vendedores porque de repente não deu certo em mais nada, né? Então agora é só o que sobra para quem não dá certo nas outras coisas, é ser vendedor, né? Não. Nós não somos vendedores comuns. Nós somos pessoas que têm uma missão de vida, que é levar saúde para famílias, levar qualidade de vida e mudar a sorte das pessoas através dos produtos e serviços que nós temos para oferecer. Ok? Então comunique isso com nobreza. E por último, né, para encerrar a nossa palestra, que poderia também ser no começo do slide, né, deixei para o final, peça ao Criador para que suas metas estejam alinhadas com a vontade dele. Eu particularmente acredito, queridos, que todos nós fomos criados por Deus para cumprir um grande propósito de vida. Eu acredito que cada um aqui foi criado por Deus para algo lindo, algo maravilhoso e algo único. Algo único. Agora, quem é que conhece de futuro? Quem é que conhece, se é que é verdade que nós somos criados com um propósito único? Tem alguém que conhece o futuro desse propósito. Quem é essa pessoa? É Deus. Está escrito que Ele é que conhece os planos que Ele tem para nós. Planos de nos fazer prosperar e não de nos causar dano. Planos de nos dar esperança e um futuro. Se eu conheço alguém que conhece o futuro e esse alguém é Deus, o que custa pedir a Ele para que Ele alinhe as minhas metas com as metas dele? Quantos estão entendendo? Sim. Então você simplesmente vai pedir. Você pode fazer isso de manhã cedo quando você acorda, ou de noite antes de dormir, você vai pedir para Ele que as metas minhas estejam alinhadas com as metas dele. E aí, querido, pode ter certeza, não tem como dar errado, porque Ele é Pai, e como um bom Pai, Ele quer te fazer prosperar, quer te dar um futuro de esperança, e Ele só espera que a gente ande alinhado com o coração dele. É isso daí. Obrigado, Cristian. Deus abençoe todos.